Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista biográfica. Com Saulo Batista. Oi, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou estamos dando início à segunda parte do papo com o Saulo Batista, que está na semana passada, nós iniciamos sua trajetória de vida, né? E por isso eu vou reavivar os nossos lembretes. Primeiramente, dizer que uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. E por isso, todas as vidas importam. Como diziam antes os nossos chefes, all lives matter. E também lembrar o nosso grande teólogo, Franz Josef Inke Lamert, falecido em 2023, com 92 anos, homicídio é suicídio. Então vamos continuar nessa aula. Quer dizer, você ficou no banco, você se aposentou pelo banco, né? Como você ainda não disse, mas eu sei. Mas você tem outras atuações. Me contaram, provavelmente não sei se é amigo ou inimigo, que você teve vida partidária. Você era do PSB, é isso? B de bola, é isso mesmo? Rapaz, verdade. Quando o PSB era socialista, já faz tempo. Naquele tempo, que assim, o PSB aqui teve um grande líder, que aliás era um jovem, na época que jovem não podia votar. Não tinha, mas ele já era líder do PSB, era o Cléo Bernardo. Mas eu, quando cheguei aqui, o Cléo Bernardo já tinha morrido, né? Mas um belo dia eu estou lá no banco, no quinto andar, quando eu ouço aquele barulho, aquela coisa de movimento mesmo, de massa, movimento social. Não era propriamente uma manifestação. O que era o seguinte, era a morte do Paulo Fonteles e padre, freira, todo mundo carregando o caixão dele. Acho que foi em 87 isso, não foi 87? 87. É. 86 ou 87, acho que foi por aí. Foi, eu já visitava Belém, acho que foi 87, sim. Pois é. Paulo Aí, Fonteles, que era do PSB, né? Ele era advogado do Não. Ele era, o Fonteles, ele era do PCdoB na clandestina. Ele era eu acho que ele era do MR8. Sei. Se não me engano. Ele era do MR8. Tá. Mas o Fonteles, ele foi torturado em Brasília. Ele e a mulher dele, a Escilda, que é professora na Federal, já deve estar aposentada. No tempo da guerrilha do Araguaia? Isso. Mas ele não era da guerrilha, não. Ele era ele era de guerrilha urbana. O MR8 era guerrilha urbana. Mas ele era do PCdoB, certo? Mas o PCdoB tinha realmente, o PCdoB era a referência da guerrilha do Araguaia. Uhum. O fato é o seguinte, ele era advogado de tudo que era poceiro, né? Ele defendeu muita gente. E no governo do Jader Barbalho, aí entra umas coisas complicadas. A UDR mandava matar muita gente, né? E aqui a UDR, rapaz, é até complicado falar, porque é o seguinte, aqui nós tínhamos um grande dono de construtora, que hoje em dia essa construtora acho que nem existe mais, era a Estacom.
Eu acho que não. Acho que era... É, Porra, mas era imensa. era imensa. Ela fazia tudo aqui. Na época dos militares, ela construiu muitas estradas, era poderosa, porque para construir estrada você tem que ter muito equipamento grande. Uhum. Equipamentos caríssimos. E o cara, o dono da Stacom, dizia-se que ele, o dono da Belalto, que até morreu num acidente de avião, um avião novo, era o Jair Bernardino, morreu num acidente. Mas esse acidente dizem que foi provocado, não sabe? O, o, o cara da Stacom, que tá, eu estou esquecendo o nome dele, mas não precisa falar, não. Eu sei que esses caras eram da UDR. Dizia-se que eram da UDR. Mas o cara mais assim, que foi de onde a investigação chegou mesmo, foi rapaz, um cara que era dono de frota de navio. Era um armador grande, era o maior da Amazônia. Rapaz, eu estou esquecendo o nome dele. Dizem que... Porque o seguinte, a investigação... Porque o Paulo Fonteles, ele estava saindo de Belém quando ele parou num posto de gasolina que fica mais ou menos ali na altura onde é hoje a Igreja Universal do Reino de Deus, na BR, saindo da cidade. Ele parou para abastecer e os caras, o pistoleiro veio e matou ali. Eu estava em Belém no dia que mataram ele. Eu já estava vindo aqui. Eu comecei a vir para Belém. A primeira vez que eu vi a Belém foi em 1985. A partir de 1986, eu visitava Belém bastante. Eu me lembro que eu estava aqui quando mataram o Fonteles. No dia que mataram ele, eu já vinha com uma inquietação. No dia que mataram o Paulo e que eu vi o enterro dele, eu estava lá em cima, no 5º andar, na janela do 5º andar do banco, eu disse... Você não tinha ligação nenhuma ainda, né? Não, mas eu já tinha preocupações, porque tinham matado o Quintino. Isso, o Quintino foi bem antes, né? Bem antes. O Quintino foi em 83, 84, e foi a PM do Jader que matou ele. E a entrada do Quintino em Belém foi essa mobilização toda, gente vindo de Castanhal, vindo a pé, esse multidão de gente trazendo o corpo do Quintino. O Quintino era uma espécie de Robin Hood, mal comparando, né? Porque eu acho que ele foi extraordinário, o Quintino, mas ele passou a matar gente. Sim. Ele passou a matar gente porque mataram a família dele, né? Bom, ele não foi... Ele dizia que ele era gatilheiro, né? Era gatilheiro, e ele começou a matar exatamente os latifundiários, quem mandava matar, pistoleiro. Ele fez isso mesmo. Ele fazia justiça pela própria mão, e os caras no interior, os caras escondiam ele, etc. O Quintino foi um bandido social, né? Que tem até... Dizer que tinha o corpo fechado, essas coisas todas que o pessoal tem. Essas coisas começaram a mexer comigo. Quando eu vi o cortejo para enterrarem o Paulo Fonteles, eu disse, acabou aqui, eu não vou mais ficar omisso. Aí eu comecei a ler, eu acho que eu li o Estatuto do PT, talvez, me lembro, e eu tinha preconceito com o Partido Comunista, né? Eu disse, o Partido Comunista eu não vou. O PT, esse estatuto é fraco, porque não tem clareza
se o partido é socialista, se é social-democrata, o que esse partido é. E cheio de tendências, esse negócio é complicado. Aí eu achei no estatuto do PSB, eu disse, rapaz, era isso que eu estava procurando, é esse tipo de socialismo democrático, é esse tipo de socialismo que eu quero. Porque o estatuto do PSB, ele é bem socialista, só que ele é assim, ele apoia o pequeno, assim, o dono de mercearia, coisas assim, ele é contra o capitalismo, como que a gente chama de monopolista, né? Mas o pequeno produtor, o cara que ele dá umas brechas, sabe? Eu disse, vai dar certo isso aqui. Aí eu fui procurar, descobri que a sede não, o pessoal se reunia lá na Praça da República, num prédio que tinha lá, que, aliás, foi onde se hospedou o pistoleiro que matou o Paulo. O prédio tinha um hotelzinho lá. Aí eu localizei a reunião, o horário e tudo, e fui para a reunião. Aí eu contei, olha, eu quero me filiar, eu quero assistir a reunião para eu sentir se é isso mesmo que eu quero, já li o estatuto, etc. Dali os caras começaram a me orientar e tal, aí é isso mesmo, eu quero me filiar. Foi assim que eu me filiei ao PSB. Aí, logo em seguida, mataram o João Batista, o João Carlos Batista. Mataram o João Carlos Batista. O João Carlos Batista brigava muito com o Ademir Andrade na época, e eu era mais próximo do Ademir Andrade. Que é do PSB, né? Até hoje, o filho dele é. Mas, no fundo, hoje eu vejo quem tinha razão, assim, em termos de discussões, brigas, era discussões ideológicas mesmo, porque a Sandra Batista, a Sandra era a mulher do ficou viúva, né, do João Batista. Agora, o João, ele era assim, ele era maoísta, né? A linha da Revolução. Do PCdoB também, né? Ligado ao PCdoB. A Sandra era do PCdoB, mas ela com ele vieram para o PSB. Aí tinha brigas homéricas dentro do partido, né? Aí eu me tornei membro, cheguei a ser presidente do municipal. Eu fui presidente do municipal numa eleição que 2 grupos estavam tão radicais que eles me acharam como um Tércios. Eles disseram, se um grupo veio para mim e disse, olha, se a gente abrir mão, o outro grupo abre mão se tu aceitar ser candidato a presidente. Eu disse, rapaz, eu estou muito por fora, eu acho que eu não sou a pessoa e tal. Ele disse, não, Saulo, faz o seguinte, aceita, porque senão vai continuar esse racha louco no partido. Eu aceitei. Zene, quando começaram as reuniões, o grupo que era do MR8, rapaz, esse grupo vinha para tumultuar e não fazer a reunião funcionar. Até que um dia, o grupo que eu era mais chegado, que era do Ademir e do Antônio Fonteles, irmão do Paulo, do finado Paulo, o Antônio disse, rapaz, a reunião de hoje vai ser um rolo, sabe? Vai ter uma briga, mas eu sei como eu vou tirar do sério o líder do outro grupo. Eu disse, rapaz, não faz... Eu não queria... Bom, resultado, nessa briga, só para resumir, o Antônio, que era gago, mas nesse dia, ele está de um lado da mesa e o líder do outro grupo está do outro lado. Aí começou a discussão, a tumulto, a reunião não andava, não rolava, e eu querendo dirigir a reunião. Aí o Fonteles disse, rapaz, tu quer saber de uma coisa? Tu fica com essas tuas brigas aqui,
tumultuando, etc., porque tu é um cara que não assume o que tu és. Rapaz, quando ele... Tu não assume. Sai do guarda-roupa, safado. Quando ele disse isso, o cara pulou em cima da mesa, com um revólver na mão, em cima da mesa, apontando a cabeça do Fonteles. O Fonteles gago, né? Rapaz, na mesma hora, eu não sei quem foi que pulou nas pernas desse cara, que eu não estou dando o nome, agarrou, pegou ele pelas pernas, que o revólver caiu uns 10 metros de distância. Foi, para mim, a maior experiência que eu tive de como é partido. E aí eu comecei a valorizar partido, sabe em que sentido? Em partido, porque eu vinha de igreja. Em igreja, a pessoa chega para ti, a pessoa está te caluniando, falando mal de ti, dizendo que tu é isso, tu é aquilo, e chega na tua frente e diz, olha, eu estou orando por você, eu sei que você está querendo, por exemplo, está querendo mudar de emprego, tá, eu estou orando por você, que nada, rapaz, está falando mal de ti, e chega, bate nas tuas costas, te abraça e diz que está orando por ti. Aí eu disse, partido é mais espiritual do que a igreja. Porque em partido, quando a gente tem uma desavença com o outro, a gente diz na cara mesmo, olha, eu não tenho medo de ti, tu és isso, tu és aquilo, e eu não vou levar para casa, não, eu falo aqui, na tua cara. Aí eu disse, é melhor isso do que falsidade, essas hipocrisias de igreja. Rapaz, mesmo assim eu não saí de igreja, né? Continuei, mas eu levei, meu aprendizado de partido, eu levei para a igreja. Aí não prestou, porque aí os bispos não me aguentaram, né? Quer dizer, você então fez carreira no PSB, você hoje não está mais no PSB. Depois que teve o episódio lá, o 19 de abril, né, lá na curva, aquela curva lá que os caras mataram, executaram, né, os que estavam ocupando aquela rodovia lá. Tu está lembrado? Acho que é 19 de abril, se não me engano. Lá do Carajás? Carajás. Aquela chacina que mataram. Chacina dos caras, sim. Foram 2 batalhões. 2 batalhões foram no governo do Almir. 2 batalhões que se encontraram, um por trás, o outro. E os pobres dos poceiros lá, do pessoal. Foi massacrado ali, eles cortaram cabeça de gente, fizeram tudo. Foi em 96, eu acho, né? Ali não prestou mais. Nós estávamos no governo do Almir, mas nós não saímos. A gente estava, era um governo que nem o do Lula, tinha gente da extrema-direita aqui do Pará e tinha gente de tudo que era... Até o PT, no segundo turno, votou pelo Almir, né? Uhum. Porque era contra o Java Passarinho, o outro candidato. Bom, mas dali em diante ficou difícil, rapaz, a relação. E depois, naquele tempo, no governo do Almir, eu fui diretor financeiro do Instituto de Previdência e Assistência do Pará, sabe? E tive umas experiências incríveis, Zen, que foi o seguinte: a gente assumiu o governo, o Fonteles, o Antônio, presidente, mas antes disso, o Almir disse, o Instituto de Previdência é de vocês, mas não tem esse negócio de porteira fechada, eu quero saber quem é o diretor financeiro. Vocês que vão escolher, mas vocês me dão uns nomes e eu decido. Porque ele fazia isso, o Almir fazia isso com todos os órgãos do Estado. Aí, rapaz, levaram 6 nomes do partido para ele, inclusive o meu nome.
E eu sem saber. Eu no banco, lá no meu sossego do banco, e eu acho que eu era presidente do diretório municipal. Aí, o Almir, quando chegam os nomes, o Almir pega e diz, esse primeiro aqui é um safado, vocês me trazem esse nome, vocês estão doidos. Esse outro aqui, conheço, corrupto. Esse outro aqui, não. Esse já foi deputado estadual, tem uma história e tal, não sei o que, não. Aí, quando chegou no meu nome, eu tô enchendo minha bola. Quando chegou no... Não, mas foi verdade. Quando chegou no meu nome, ele disse, esse cara aqui é do Banco da Amazônia. Eu quero ele. Porque eu não tenho nenhuma informação que desabone ele. Quer dizer, eles deram o nome antes e ele foi pesquisar, né? E aí, na reunião, ele disse para eles, olha, esse aqui não, esse aqui eu veto de qualquer maneira, se virem, não quero. Aí, quando chegou no meu nome, ele aprovou, aí eles me chamaram, me trancaram numa sala e disseram, Saulo, tu tem que aceitar. O Fontelli disse, eu vou ser presidente, tu é o diretor financeiro. E aí, porque é um órgão complicado, que cuida dos hospitais, e o Estado está devendo a tudo que é hospital, e nós vamos ter que levar esse negócio junto. Eu disse, mas procura outro. Eu não. Eu disse para eles, procura outro. Eu não, estou fora. Aí eles disseram, por quê? Eu disse, rapaz, eu fui criado por um velho, meu avô, que me dizia que nenhum cargo que envolva dinheiro eu devo aceitar. Nem caixa, nem diretor, nem chefe, nem tesoureiro, nada. Ele disse, tu tá doido, rapaz? Eu disse, me arranjou outra coisa. Eu até tinha dito para eles, eu quero ser presidente da negócio essa empresa que faz negócio de aferição de taxista, e não sei o quê, de tudo, que eu disse, porque essa daí tem afinidade com engenharia e é tranquila e ninguém quer, eu não vejo ninguém querendo, eu quero, me dá, eu vou ser presidente dela. Aí disseram, não, já tem gente lá, não sei o quê, pá, tu vai ter que ser mesmo diretor financeiro. Aí eu disse, rapaz, eles me contaram a história, o Almir que não aceitava e não sei o quê, e foi difícil. Aí eu aceitei. Zene, na hora que nós assumimos, acho que uma semana depois os hospitais fizeram um lockout. Nenhum hospital de Belém atendia nenhum dos funcionários do Estado, dos servidores do Estado. Nenhum. Rapaz, aquilo foi uma aflição. Por quê? Porque o Jader Barbalho, para se candidatar a senador, entregou o Estado, o Instituto de Assistência, para o Carlos Santos, era o governador. O Carlos Santos, que era um empresário, botou um cara lá que roubava para caramba. E aí os hospitais fizeram a festa. Quando a gente assumiu, não tinha dinheiro para nada. E já estava devendo os hospitais, porque quando eles viram que não... O governador já estava fora, já estava eleito para senador. O cara que era vice não dava mais conta do recado. Resultado, rapaz, nós ficamos numa fria danada. Aí, Zene, eu aprendi uma coisa que é uma grande lição. Eu, como diretor financeiro, e o Fonteles, como era ex-dono de hospital, o Fonteles disse, deixa comigo, Saulo. Eu vou conversar com uns amigos que são diretores de hospital, mas o esquema vai ser o seguinte, arranja um dinheiro aí. Eu disse, olha, Fonteles, a arrecadação não dá para a gente pagar os hospitais. Agora, para 3 hospitais ou 4, dá para a gente pagar. Aí ele disse, então vamos lá, reserve esse dinheiro aí, que nós vamos curar a greve deles, dos donos de hospital. Aí, rapaz, dito e feito,
Foi só o Fonteles. Agora ele disse, vê a fatura deles, a gente paga uma parte para o outro, paga para o outro, deixa um pouco mais para... Porque vem outros que, na hora que virem que eles estão furando a greve, eles vêm também, que eles precisam de dinheiro. Eu conheço como é vida de dono de hospital. Rapaz, aí começou a vir, aos pouquinhos, e a gente orientando os servidores do Estado que eles podiam ser atendidos no hospital tal, tal e tal, e no laboratório tal, tal e tal. Rapaz, aí começa a vir outros. Zen, eu nunca vi. O cara que é mais poderoso é o cara que deve a todo mundo. Porque todo mundo quer receber o dele. Porque a gente devia a todos. A gente pagou para uns 3 ou 4, pagou para uns 3 ou 4 laboratórios, e os outros ficaram chupando o dedo e vinham. Não, mas ajuda aí, paga 20% que eu volto. E, ao longo do tempo que nós administramos, aí começou a entrar a arrecadação, a gente foi vendo que tinha coisa que era, por exemplo, o Sírio-Libanês, que até hoje está fechado, era o hospital que a gente devia mais de 2 milhões de dólares. Aí, quando o Sírio-Libanês cometeu um erro, o dono do Sírio-Libanês chamou o Fonteles e disse, se tu me pagar não sei quanto, eu tenho um presente de Natal para ti. Aí tentou corromper o Fonteles. Aí o Fonteles me ligou. O Fonteles me ligou, Saulo, quanto é que a gente deve para o Sírio? Eu disse, esquece, 2 milhões de dólares. Esquece, nós não temos dinheiro. Ele disse, não, deixa eu te dizer o que aconteceu. Esse safado me ligou que ia me dar um presentinho, me pediu um laranja, um CPF de um laranja. Aí, eu fiquei, puta vida, eu estou te ligando para não pagar nada para eles. E o Almir Gabriel já está sabendo. Ele disse, porque na hora que ele começou com a lenga-lenga lá, eu disse, tá, o que tu vai me dar? Naquele tempo, Zênio, o carro mais caro era o Santana Quantum, um carro da Volkswagen, Santana Quantum, era um carro caro, não sabe? Aí ele disse para o Fonteles, Fonteles, não, meu presentinho, mas tu tens aí o CPF? Eu disse, tenho, mas eu quero saber qual é o presente. O Fonteles, né? Aí ele disse, rapaz, não é nada não, é só um Santana Quantum, mas tu vai me pagar, né? Tu vai me pagar aqueles 2 milhões de dólares e tal. Aí o Fonteles disse, deixa eu te dar o CPF, que eu já tenho. Pode faturar no nome desse cara aqui que eu vou te dar, o CPF. Aí ele disse, então me dá, mas me dá o nome. Aí o Fonteles disse, olha, o nome é Almir José, e gaguejando, né? De Oliveira, nem terminou de dizer, o cara disse de lá, tu és um safado, como é que tu me... Tu tá louco, rapaz? Eu disse, louco és tu que vem me corromper. Louco és tu. Aí ele disse, e tem mais, eu estou aqui no interfone, o governador está te ouvindo. Já está sabendo de tudo que tu tentaste me corromper. Aí ligou pelo interfone interno lá e disse, Saulo, suspende, nem conversa com o dono do Sírio-Libanês. Eu disse, pode deixar, rapaz, não tem dinheiro mesmo. Pode deixar. Nem que tivesse, agora que tu me desse a ordem, estou satisfeito. Aí, rapaz, nós mandamos fazer uma auditoria. O Zene, de 2 milhões de dólares, caiu para 600 mil. Mesmo assim, era muito. Mas, olha, tinha de tudo que tu imaginar. Tinha... como é que a gente chama? Tudo que tu imaginar. Tinha prótese. Urologista passando prótese. Nossa. Urologista passando prótese. Tinha passando prótese em cirurgia.
tinha coisas assim, cesariana em homem. Coisas assim. Mesmo? Era grosseira, rapaz. A coisa era grosseira. A auditoria foi lá, baixou de 2 milhões. As faturas dele eram um monte de faturas frias, rapaz. Então, eu aprendi muita coisa nisso, quando eu era do partido. Sabe? Mas depois, com aquele problema lá de Carajás, a convivência já ficou difícil, aí a gente terminou acabando a coligação. Eu não sei como foi. Eu sei que a gente ainda ficou um tempo, porque o Almir disse que não era culpa dele aquilo, não. Que o que tinha, o Almir, né, o Almir governador, que o que tinha é o seguinte, é que um batalhão, ele achava que tinha sido comandado pelo Jader Barbalho, por baixo dos panos, e o batalhão que ele e Almir tinham mandado, quando teve o confronto, quer dizer, confronto assim, que 2 batalhões, quando um tinha sido mandado, o outro não sei o quê, não sei o quê. Ficou uma história enrolada, não sabe? Muito enrolado, tanto assim que nem o Jader nem o Almir se comprometeram, né? Não. Ô, Saulo, eu vou dizer uma coisa aqui no ar. Você me criou um problema. Citar o nome? Não! Problema no canal. Olha só. Você vai ter que me ajudar a resolver esse problema. Muitas horas, né? A gente já passou de 2 horas de papo e não entramos na sua vida acadêmica. O que você me sugere? Eu não sei, eu acho que minha vida acadêmica foi 16 anos só. Não, aliás, eu fui professor. Não, eu fui. Cobre em 30 minutos a tua vida acadêmica? Tá, sim. Eu fui professor também na UFPA, né? Na Federal você foi professor também? Mas era professor colaborador, que hoje é substituto. Né? Sei. Mas aí na área de engenharia ou na área de ciências sociais? Nas duas. Nas duas, eu fui numa e na outra. Então, vamos começar assim. Bom, você disse que se aposentou e pôde fazer sua vida acadêmica. E você tinha uma graduação de ciências sociais. Eu sei, claro, você foi professor adjunto da UEPA, só você um deve ter doutorado. Só um minutinho. Sim. Que eu vou botar o ar-condicionado, que aqui está um calor danado. Já voltei. Pode falar. Bom, aí eu queria que você falasse como é que foi seu mestrado e seu doutorado. Você fez mestrado na Federal mesmo? Como eu falei, a minha vida de engenheiro foi um fracasso, né? Ela não pode nem ter sido um fracasso, porque eu nem exerci. Engenharia mesmo você não exerceu, né? Não, para não dizer, eu tenho uma obra em Castanhal que eu assinei, até um templo de uma igreja, mas eu fiz assinar, porque o pessoal precisava de um responsável técnico, né, um engenheiro, a responsabilidade técnica pela obra. Tem um templo na Sacramento também, até hoje está lá. Tem mais, eu acho que alguma outra obra, mas nada eu não... sim, tem as fundações de um prédio ali na Anel Barata. Pronto, acabou a vida do engenheiro. O resto, a engenharia... Esse prédio não foi aquele Raimundo Faria que desabou, não, né? Não, senhor. Não, um prédio besta de 2 andares, rapaz. É um escritório. Era a sede da Convenção Paraense, Convenção Batista do Pará e Amapá. É tudo de graça, eu não ganhei dinheiro nenhum. Tá. Então, vamos fazer assim. Antes de eu entrar na vida acadêmica, você era batista e hoje é metodista. Rapidamente, foi o que? Foi conversão?
Por que você deixou de ser batista e resolveu ser metodista? Você acha que você pode dizer, né? Rapidamente. Precisa... Rapidamente. O pastor último, da última igreja que eu frequentei, porque eu tive problema assim, com liderança, né, da maior igreja daqui, a primeira igreja. Tive problema por quê? Por razões ideológicas, políticas, o meu modo de pensar a fé. Aí eu fui para outra igreja. Ah, não, primeiro foi por causa da separação conjugal. Aí uma igreja não me sentia bem lá, eu fui para outra. Lá até me acolheram bem nessa parte, mas aí a questão ideológica aí já foi ruim. Aí, não, aí quando eu me separei mesmo, eu fiz uma carta para a igreja dizendo que eu me autodesligava da igreja, porque eu sabia que era muito pesado para eles aceitarem uma separação, como ocorreu a minha. Aliás, separação em geral. Aí eu fui para outra igreja que nos aceitou, eu já com a minha esposa atual, né, a Tereza. Aí nessa outra igreja, o cara começou a caluniar, contar para todo mundo, mas sem eu saber, né? Quando já estava, eu acho que na terceira ou quarta família, que ele dizia que eu era comunista, aí um rapaz que era seminarista e que era muito explorado e maltratado, veio me contar, disse, tu não está sabendo que o pastor está fazendo a tua caveira, dizendo que tu és comunista, etc. Eu disse, bom, eu não sou comunista, mas eu acho que é um elogio. Aí ele disse, mas ele está... E eu comecei a sentir o clima na igreja, as pessoas me evitando, né? Evitando a nós, a Tereza e tal. Aí, rapaz, ficou sem clima. Aí eu passei a fazer tipo uma escola bíblica em casa mesmo, com as pessoas que queriam, inclusive do banco. Um monte de gente do banco que vinha, gostava dos estudos, não sei o quê. Aí ficou assim, até que, passado um tempo, chegou um pastor metodista que eu passei a conhecer no movimento ecumênico. As reuniões ecumênicas, que também era uma coisa que era tabu para a Igreja Batista. Jamais aceitavam, até hoje, o movimento ecumênico. Aí, nesse movimento ecumênico, conheci um cara lá que ele disse para mim, Saulo, eu sei que tu dava aula de Bíblia. Tu não quer dar um mês lá na Metodista? Eu disse, topo, eu não estou fazendo em casa, mas aí eu vou lá na igreja, vou dar essa aula. E o cara fez mestrado, doutorado, esse era bem marxista, sabe? É pastor metodista. Aí, rapaz, eu fui para a igreja lá, e quando eu fui lá para dar uns estudos, uma vez eu estava dando um estudo sobre dízimo, e um cara lá, que era da igreja mesmo, mas era do PCdoB. Aí o cara disse, essa tua conversa aí é conversa de burguês, e não sei o quê. Você é um burguês, rapaz, me admiro de ti. Eu mal tinha chegado lá, o cara me esculhambou. Um jovem. Aí, rapaz, eu com a Tereza, eu disse, olha, o Francisco era o pastor, ele disse que era para a gente testar aqui, fazer um estudo de um mês, aqui, passar uns 4 domingos. Mas sabe de uma coisa, Tereza? Eu estou gostando daqui, porque o cara já me esculhambou, chamou de burguês. Aí eu disse, é aqui mesmo que a gente devia estar. Aí foi assim que eu entrei na Metodista, porque a Metodista tinha um trabalho social para crianças, alfabetização. Porque o pastor e a mulher dele, eles odiavam no bom sentido. O bispo, que era conservador, e eu vi naquilo, rapaz, era esse tipo de igreja que eu queria. Aí a gente reunia, não tinha... Ele, em vez de pregar e todo mundo, a educação bancária, o cara prega do púlpito e todo mundo engole. Não, ele abriu o texto da Bíblia e a gente discutia e discordava e tal.
E aí ele dava uma conclusão assim, costurando uma coisa, uma contribuição de um, de outro. Eu disse, é por aqui. Foi assim que eu me tornei metodista. Só que isso foi uma primavera de praga, né? Sei lá, uma primavera que não durou muito, não, porque veio outros, os bispos também não gostavam desse tipo de igreja, aí não durou. Durou alguns anos, viu? Durou mais de 10 anos isso, mas acabou não dando mais certo, e aí eu me indispus com os bispos, mas foi por mau caratismo mesmo. Teve um bispo que mentiu, caluniou, e aí eu disse, não quero saber, não vou ficar numa igreja que o bispo, que é acima do pastor, vem com mentira, anula um concílio local, quer dizer, uma assembleia local que a gente fez, justa, com coisas que a gente votou e foi aprovada, e ele vem e anula com uma espécie de AI-5. Aliás, ele fez 2 AI-5 para anular 2 assembleias nossas da igreja local. Eu disse, não, aqui não é mais para mim. Agora, só que nesse interregno, eu passei bem uns 20 anos na igreja metodista, ou mais, porque nesse interregno, 14 anos eu fui diretor, fui do Conselho das Instituições Metodistas de Educação, que envolve 2 universidades, 4, acho que 3 centros universitários, e eu tive a oportunidade junto com meus parceiros de conselho superior de educação, eu era presidente de um conselho do Bennett. Eu tive a oportunidade de tirar um reitor e botar outro. E em Belo Horizonte, a mesma coisa, do Isabela Hendricks. Eu tirei um reitor e botei outro. Aí os bispos vieram me encher o saco, mas pela legislação da igreja, a escolha era nossa. E eu disse para eles, não, vocês, para um bispo lá, eu disse, não, eu falei, o bispo ficou vice-presidente da igreja, e eu não consultei ele, não sei o quê, e disse, mas eu disse para o senhor que eu ia fazer. Só que o senhor não concordava, mas eu disse, eu vou fazer, nós vamos fazer. Aí ele não gostou, né? E hoje você é metodista hoje? Você se considera metodista? Não, mas eu gosto do movimento metodista, mas não sou, não. Nem teologicamente, nem a filiação não tenho mais, porque quando eu bati de frente com os bispos, eles me destituíram do conselho, né? Que eu ainda era do conselhão, era o Conselho Geral das Instituições Metodistas, 53 instituições metodistas, mas eu era só membro, eu não era presidente. Eu fui presidente de conselhos regionais. Aí, quando eu bati de frente, aí fiquei sem saída, porque você bater numa organização hierárquica que tem bispo, eles estão mais perto de Deus e, por isso, eles têm mais autoridade, né? Eu acho que eles decidem, acho que eles sabem qual é a vontade de Deus, essas coisas e tal, e eu fiquei de fora. Aí não dava mais. Tá. Bom, agora vamos mergulhar na sua vida acadêmica. Você fez mestrado de quê na Federal? Foi de Ciências Sociais também? Mestrado? Não, na engenharia eu só fiz especializações. Tá. Aí você foi professor, você disse na Federal também de engenharia. Fui de fundações mecânicas dos solos, por isso que eu fiz as fundações lá do... fui também de estruturas metálicas, mas isso só especialização. A de estrutura metálica eu nem concluí a especialização. Aí, nas ciências sociais, o curso de Ciências Sociais tinha 3 opções, né? Os 2 anos e meio
Os 5 semestres iniciais eram geral, uma base teórica geral em tudo. Quer dizer, todo mundo junto. Uhum. Aí, depois do 6º semestre em diante, a gente escolhia se queria antropologia, ou sociologia, ou ciência política. Eu optei pela ciência política. Tá. Aí depois fiz mestrado em sociologia. Depois, quer dizer, antes de mestrado em sociologia, eu fiz uma especialização em filosofia. Aí depois, nessa especialização, a minha monografia foi sobre as aporias de Rousseau, entre o Emílio e o contrato social. Eu mostrei que tinha contradições inconciliáveis entre a proposta dele, do Emílio, a abordagem do Emílio, principalmente do padre Saboiano, é um cristianismo de amor, de tudo. Aí, quando chega no Estado, nas razões de Estado, do contrato social, até pena de morte ele apoia. Eu disse, como é que ele concilia uma coisa? Ele não concilia. Aí a minha orientadora disse, mas o Rousseau é um cara contraditório mesmo, Saulo, mas tu fizeste bem, pegaste pelo pé. O Rousseau era uma contradição fantástica mesmo. Fantástica. É verdade. E o Rousseau tinha outra contradição muito engraçada, Zé, é que ele era católico, ora protestante, voltava para o catolicismo, ia para o protestantismo. Ele era assim. Não, e ele escreveu o Emílio daquele jeito, e todos os filhos dele ele rejeitou. Né? Ele foi um péssimo marido, um péssimo pai. Ele foi ruim com a Teresa, acho que era a Teresa o nome dela. Era. Eu acho que foi por coitada, passava fome e tal. Eu acho que foi por isso que você arrumou uma Teresa. Você gostou tanto do Rousseau. Não, ela nunca passou fome, não. Tudo bem, mas só estou falando que você foi até aí de escolher uma Teresa. Tirando todas as coisas malucas do Rousseau, pode ser. Aí depois eu fiz o mestrado. A minha dissertação tem um título que é o seguinte: Fora do mundo, mas dentro da política. A Assembleia de Deus no município de Belém. Então, quer dizer, você já começou a lidar com religião aí, né? Foi, só que a federal não queria aceitar o meu projeto entre religião e política, porque dizia que religião não era coisa para se estudar na universidade. Era assim mesmo que eles falavam. Aí a professora Kátia Mendonça me chamou no corredor, quando já era para me chamar para entrevista da seleção, ela me chamou e disse, Saulo, eu tô querendo saber o seguinte, tu queres que eu te oriente? E a Kátia Mendonça, ela era doutora em ciência política, né? Ela é doutora em ciência política e muito respeitada, uma weberiana, assim, uma pessoa muito respeitada, e todo mundo queria ela como orientadora. Aí eu disse, claro, professora. Aí ela disse, então eu vou defender com unhas e dentes, porque lá dentro tem uns colegas e uns colegas que não admitem estudar religião na universidade. Pessoal de sociologia, né? Porque os de antropologia sempre estudaram. Sempre. Aí, exatamente. Aí eu disse, então, professor, se você quer comprar a briga, compre, mas eu já estou agradecido. Não é estranho. Não é estranho o pessoal de sociologia não querer estudar a religião, se Durkheim estudou. Rapaz, isso aí,
isso aí é um ranço que o pessoal não entendeu direito o que aconteceu na USP, na fundação da USP, porque era aquela coisa ainda do iluminismo, rapaz. Superstição, religião como superstição, é uma coisa defasada. Bom, o fato é que ela conseguiu, eu fiz essa pesquisa e foi a minha dissertação de mestrado, que nunca foi publicada, sobre isso. Mas é irônica, né? Fora do mundo, mas dentro da política, Assembleia de Deus em Belém do Pará. E aí eu estudei as eleições de 3 vereadores, quando a Assembleia dizia, de pé junto, de mão junto, dizia que crente não entra em política. Nessa época ainda, já estava saindo dessa época, e os caras botam 3 candidatos e elegem os 3. Queriam eleger um, elegem os 3. E o vereador mais votado foi o pastor Firmino Gouveia, que era presidente da igreja aqui, mas já estava aposentado. Mas não sei se ele estava aposentado, não, acho que ele ainda estava no ativo. Bom, aí depois o doutorado foi sobre os pentecostais e neopentecostais na política brasileira, mas Você fez na Unesp, né? Aí você já mudou. Na Unesp. Mas aí... Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Certo? Na verdade, é a Universidade Metodista de São Paulo, né? Mas porque eu falei do Estado porque tem esse aí, o MESP, né? Então, esse é de metodista. Acho que você tem razão. Eu vou confirmo depois. Mas sim, ela é uma universidade com essa visão de abrangência. Porque tem outra que é a Unimep, que é em Piracicaba, né? Universidade Metodista de Piracicaba. Você sabe, eu acho que a Unesp, a Unesp é uma universidade tão interessante. Não sei se você... Bom, eu falo isso, claro que você deve conhecer. Há uma revista da Unesp que eu considero o máximo, que se chama Mandrágora. Você conhece ela? Conheço demais, da minha querida colega Sandra Duarte. Exatamente. A Unesp, a Mandrágora, eu diria para você que é uma revista tão progressista que eu acho que nem boa parte da esquerda brasileira não ia digerir, não. Exatamente. Olha, porque ela é questão de gênero, a discussão deles isso. E já vem de longe isso. A Mandrágora, quando eu cheguei lá, era um bando de feministas que tinha lá, rapaz, e eu faltava apanhar, assim, no começo, que eu ainda era... Eu faltava apanhar delas. Mas não, eu era ignorante, sabe? Eu não entendia. Mas foi até antes que eu comecei. Uma vez, uma resolveu me dar um... Ela só faltou me dar porrada mesmo. Mas depois se tornou minha amiga, e inclusive ela foi uma das primeiras a comprar o livro Fundamentalismo, esse Fundamentalismo Brasileiro, que ela fez questão de comprar um dos primeiros exemplares, que primeiro eu lancei em Portugal, mas ela soube. Eu me lembro. Então eu devo ter... Não, mas depois a gente conversa sobre isso. Eu me lembro que foi esse livro que eu fui no lançamento e você me fez um autógrafo, não foi? Não sei, eu acho que foi, né? Porque depende da época. O lançamento foi lá na Livraria Fox. Foi esse? Que é o resultado do seu pós-doc? É esse, sim. Eu acho que é esse. Né? Foi esse mesmo, na Fox. É esse. Porque ele foi lançado em 2019. Não. Eu sei que... Eu 2017. 2017 em Portugal e depois aqui, Eu me lembro que eu só aceito autógrafo de quem me conhece, tá? Eu não sou caçador de autógrafo.
Agora, a pessoa que me conhece tem que fazer um autógrafo para mim. Eu tenho esse livro. Eu doei tudo para o EPA, sabia? Em 2 dias eles foram lá e carregaram a minha biblioteca. Rapaz, eu sou egoísta, eu estou com 5 mil livros, ainda não pensei em dar. Mas eu vou dar. Eu não vou botar eles no caixão, até porque não cabe na sepultura. Não, depende do caixão. Se for um caixão, um container do seu corpo, não dá. Um container. Se for um container, aí eu vou querer ar-condicionado, eu quero ler lá no outro mundo. Sim. Eu quero ar-condicionado, quero tudo, que eu quero ficar lendo lá. Não, perfeitamente. É isso mesmo. Então, me diga assim, e aí você fez esse doutorado na UESP e a sua tese virou aquele livro que talvez seja o mais conhecido seu, né? Esse que você falou, os pentecostais na política brasileira. A tese ficou grandona, né? Ficou com 560 páginas, porque tinha 32 anexos. Mas ele ainda ficou grande, com 460. Foi. Mas esse livro... Esse eu também tenho autógrafo. É bom que se saiba. Tem, né? Tinha, aliás, eu não tenho mais um livro também. Já esse livro, a editora era boa, rapaz. Para ter uma ideia, essa editora... Era na Blume, né? Era da Blume. Essa editora teve uma feira do livro em Frankfurt, que é a maior do mundo. Uhum. Eles selecionaram, eles disseram, olha, nosso catálogo tem não sei quantos livros, mas eram acho que mais de 200. Aí eles disseram, nós vamos levar 80. O teu está no meio. Ótimo, muito obrigado. Decorrente disso, talvez, eu sei que eu tive jornalistas da Suécia. O da Suécia foi uma jornalista, mas não foi, ela não tomou conhecimento, não foi por isso. Mas teve um cara da Finlândia que veio a bater aqui, não sei porquê, e é estudioso de Assembleia de Deus. Rapaz, quando ele veio falar comigo, ele já tinha lido quase metade do livro. Ele falar comigo, me procurou aqui. O sacana sabia português, enfim. Aí depois teve um outro que me entrevistou por causa da catedral... Não, do Templo de Salomão. Então, teve, assim, a Feira de Frankfurt, segundo a Ana Blume, que eles ficaram com... Quer dizer, que teve livraria da Europa que pegou o livro, mesmo em português, mas pegou lá algum exemplar lá. Mas é isso. Agora, esse livro esgotou logo, né? E hoje... dá para encontrar aquela que vende virtual, né? Estante virtual. Estante virtual. Mas a última vez que eu vi, estava mais de 460 reais. Nossa. É absurdo. Podia ser feito outra edição, mas só que ele é datado, né? É datado. Ele, hoje, até em Portugal, o Donizete, professor Donizete, disse, Saulo, não quer ter um outro título de doutor aqui em Sociologia? É só tu fazer a atualização desse livro que eu te levo para a banca. E aí tu obtém outro título de doutor aqui em Portugal. Aí eu disse, tinha que fazer outras entrevistas, né? Eu teria que fazer uma trabalheira em Brasília, porque hoje é outra realidade. Não que, quer dizer, o livro serve para compreender o que hoje acontece, ou seja, como é que a frente parlamentar evangélica nasceu, como é que ela se desenvolveu, tem tudo lá, mas e também o livro faz uma remissão aos evangélicos na política brasileira, né? Mas tem um gap aí, um hiato entre quando o livro... Quando eu terminei a pesquisa foi em 2006, já vai fazer quase 20 anos. Então,
eu, como seu amigo, vou te dar um prêmio pela entrevista que você vai fazer com Sóstenes Cavalcanti. Você sabe que eu sou seu amigo e recomendo essa entrevista, que vai ser muito legal. Você... Eles ficaram escolados, rapaz, na época que eu... Eles davam entrevista. Hoje em dia, rapaz, é difícil. É difícil, né? É um bando de raposa velha, criada. Hoje está difícil. Hoje você ia ter mais dificuldade. Mas me diga aqui uma coisa, tá bom. Aí você fez você terminou o doutorado e como é que você caiu na UEPA? Foi. Como é que você chegou lá na UEPA? Universidade do Estado. Eu terminei o doutorado em 2007. Em 2008, eu estava doido. Você fez aquele concurso que eu passei também, é isso? Você fez aquele concurso que eu fiz também? Não, o de 2008 eu fiz para sociólogo. Para o técnico da UEPA. É isso! Agora eu me lembro, você era técnico, é isso mesmo. Você entrou como técnico na UEPA, não como professor. Porque eu não quis me inscrever. Tinha vaga para professor, mas eu acho que não tinha para professor de ciência da religião, não. Tinha para... Não tinha, não. Aliás, eu acho que eu desconfio... Bom, agora eu não sei. Mas não tinha, não. Entraram... O Douglas entrou, né? O Douglas foi para Conceição do Araguaia. Foi. Foi só ele. Foi só ele. Foi ele lá em Conceição do Araguaia e eu como técnico aqui. Os dois doutores em ciência da religião. Só que o Douglas foi logo ser coordenador do campus. Do campus, isso. E eu, quando eu fui admitido, aí a reitora era a professora Brasil, né? Marília. A Marília. Era. Aí a Rosilene ficou sabendo que tinha um doutor em ciência da religião trabalhando em orçamento, no planejamento, lá no... O nome era... Acho que era Diretoria de Planejamento Estratégico, o nome. Eu me lembro que eu estava muito colado com a ciência da religião na época, né? Eu era professor de ciência da religião lá. Sim. Eu me lembro disso, dessa época da Rosilene te puxar para lá. Foi. E puxou o Douglas também, né? Que tirou o Douglas de Foi. O Douglas, ele para poder ser admitido, ele participou do concurso, só tinha vaga no interior, ele foi para o interior, ainda trabalhou. Isso. Aí depois ele veio. Aí, quando a professora Marília, a Rosilene, falou com ela, não sei se ela falou com ela, eu acho que a Rosilene chegou aos ouvidos da reitora, a reitora perguntou se eu queria ir lá para a área de docência. Eu disse, mas como é que chama? Que a pessoa é desvio de função, mas eu quero. É desvio de função. Na época, o Rui Guilherme é um grande amigo meu desde adolescente. É mesmo? Ele era corretor da graduação, né? Era. O Rui disse assim, Saulo, vai dar aula na ciência da religião, que a gente vai te pagar como por fora, assim, como horas substituta, alguma coisa assim, mas não tinha como resultado. Até hoje a UEPA me deve, acho que 1 ano de aula, ou menos um pouco, mas eu não estou nem aí. Eu fui dar aula, dei aula de graça, porque eu continuei recebendo como sociólogo, e ainda dava aula. Aí o Rui disse, não, mas a gente vai resolver esse problema. Aí no próximo concurso para docente, eles abriram vaga para ciência da religião. E aí eu passei em 2010.
Aí entrei no quadro permanente. Ah, tá. Bom, aí, claro, aí eu pedi de extrato, né? Eu me distratei para ficar só como professor. Você deu aula de quê na ciência da religião? Quais suas disciplinas? Inclusive, você me substituiu lá, que eu sei. Entendeu? Verdade. Aborrecido. Fiquei muito aborrecido contigo. Você sabe. Não, eu tive a ousadia de substituir um cara de história. Eu sem ter nem graduação, nem nada. Mas eu queria aprender. Eu sempre fui assim. A melhor forma da gente aprender é dando aula, né? Isso é mesmo. Mas eu dei melhor aula. Maneira de aprender. Eu dei aula de história do judaísmo, cristianismo, espiritismo meteram lá de meteram. Eu era contra, mas aí quando eu deixei o curso... Eu também era contra, mas eu perdi. Aliás, aí eu disse, não tem problema. Havia mais gente contra, viu? Mas aí não tinha jeito, não tinha jeito. Aí eu disse, não é problema, eu vou dar as religiões abraâmicas, que são judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nessa ordem cronológica, e o espiritismo... Que era a minha proposta, sabia? Essa era a minha proposta. Religiões abraâmicas, religiões abraâmicas. Aí eu disse, vou dar o espiritismo como um anexo, porque aí entraria muitos anexos, teria que dar muita coisa. Santo Daime, que também se diz cristã. E, aliás, o espiritismo nem se diz cristão. Alguns kardecismo, dizem, outros não. Não, o kardecismo se diz cristão, sim. Mas há correntes que não reconhecem. Por quê? O kardecismo reconhece. Reconhece. Todo o kardecismo, todo o kardecismo. O kardecismo reconhece, mas da seguinte maneira, um postulado básico do cristianismo é que tem que admitir que Cristo é Deus. E o kardecismo não aceita isso. Então, o kardecismo se considera cristão porque acolhe os ensinos de Jesus Cristo, mas não que ele seja Deus. Não, ele é um espírito evoluído, né? Isso. Evoluiu. Isso é verdade. Mas isso aí são firulas, são filigranas, e deixa para lá. Você ensinou quais outras que você ensinou mais disciplina? Sociologia, introdução à sociologia, sociologia da religião, ensinei ética, mesmo sem ser filósofo, mas ensinei ética, ensinei filosofia política, ensinei sobre os contratualistas, essa coisa que aí já era da minha formação de cientista político no curso de filosofia. Ensinei... você foi para o curso de filosofia também? Cheguei a dar um semestre, eu acho. Ensinei metodologia, que não queriam deixar eu ir para a área de conteúdos. Eu ficava só na área de metodologia, mas isso é outra história. Eu briguei até que eu fui para a área de conteúdos, porque eu dizia, como é que pode? Eu tenho doutorado em ciência da religião e não posso ensinar as disciplinas de conteúdo, é só metodológica e tal, mas aí, rapaz, o negócio... Teve até querela lá, em reuniões e tal, até que eu consegui, porque no começo tinha os donos, cada um era dono do seu espaço, e eu tentando furar uma brecha, não sabe? Até que, enfim, me deram a sociologia da religião. Bom, eu acho que eu ensinei essas que eu falei, acho que foram essas. Fora isso, foi no mestrado, né? No mestrado. Você chegou a participar do doutorado? Não, meu nome ainda está lá. Meu nome ainda está lá, mas eu não dei aula no doutorado. Não deu aula, só no mestrado. E nem tenho nenhum orientando, mas de vez em quando me pedem, inclusive alguns que passaram nessa seleção, pelo menos 2, eu ajudei no projeto. Mas é assim, eu fico aqui, quando me pedem, eu tenho o maior prazer de ajudar, não sabe? Porque, pelo menos, eu fico assim,
Bom, não me esqueceram, ainda não esqueceram de mim, aquele filme, não esqueceram de mim, e eu ainda estou aqui, se quiser. Ainda estou aqui. E aquele teu grupo de pesquisa, o Miceia? Esse está de vento em popa, rapaz. Olha, Tá de vento em popa. Está de vento em popa com 2 caras que, poxa, saiu melhor a emenda do que o soneto, rapaz. Eu e o Gustavo, quando eu já estava para sair, o Gustavo disse, Saulo, tu vai sair e eu não quero ficar, então vamos dar um jeito. Aí eu disse, rapaz, eu tenho um nome, e o Gustavo disse, eu tenho outro. Então vamos fazer o seguinte, não vamos quebrar essa nossa tradição de serem 2 coordenadores. Aí o nome que eu indiquei é o Raimundo Farias Júnior. Ele está, inclusive, como professor do mestrado e doutorado de Ciências da Religião. Ele é da área de Ciências Sociais. Tá? E ele mesmo diz, eu sou marxista, minha formação é essa e tal. E o outro, que é um cara, tu precisa conhecer, Zen, tu precisa, inclusive, trazer ele, é o Leonardo Alvarenga. Sensacional esse cara. Eu brinco muito com ele, porque ele foi capelão do Exército, e ele não gosta. Ele não gosta de... Esse vai ser um bom papo. Depois você me dá o contato, depois a gente negocia isso. Não, melhor... o Gustavo é amicíssimo dele, eu também sou amigo dele, via em casa, e a gente resolveu os problemas do mundo tomando umas e outras e tal. Mas, rapaz, o Leonardo Alvarenga, ele, inclusive, traduziu um livro da Danielle Hervé Leger, que é o maior nome da sociologia da religião francesa, né? Tem poucas mulheres. Ele traduziu o último livro dela, mais recente. Ele fez um sanduíche lá em Paris. É um cara legal. Sólida formação. E tem essa passagem pelo Exército, lá no Rio de Janeiro, ele foi capelão, deu show lá. Mas o bicho é de esquerda, viu? Eu perturbo muito ele. Eu só chamo ele de meu pastor, sabe? Ele não gosta, não. Porque ele é pastor, né? Ele não gosta, ele frequenta aqui a anglicana. Mas mas não é por ele, é pela família. Tá? Mas ele também. Quer dizer que o grupo está bem, né? Pô, eu estou falando bem, isso que ninguém sabe, mas eu participei do teu grupo. Foi. Depois eu deixei. Eu deixei como deixei outros, né? Mas só que tem uma coisa. A Leila foi muito legal no grupo. A Leila já foi do teu grupo, não foi na minha época. Agora, o teu grupo foi dos poucos grupos que eu deixei sem brigar. Eu saí. Não, houve outros que eu saí brigando, mas o seu não. O seu eu saí. Não tinha como brigar, né? Contigo, eu brigar contigo. Muita gente brigou, Isso não. Brigar contigo, só se a gente fosse discutir. Aí tu tinha que ir para uma igreja. Uma igreja ou então partido. Para a gente estar. Aí, não, partido é uma brigaiada constante. Mas tudo bem. Só o seguinte, eu não vou conversar sobre seus livros, porque eu vou te convidar para a gente discutir exageraste. Tu fica coçando minha língua, deu nisso. Bora lá. Mas me avisou. Não tem culpa disso, não é, porque eu falo muito mesmo. Aí é o seguinte, eu vou te convidar para a gente discutir um livro seu e a gente fala sobre a sua produção bibliográfica, inclusive artigos, que eu andei lendo seus artigos. Muito pobre. Pobre. Mas tudo bem, né? Entendeu? Então, eu acho que eu vou marchar para o fim contigo.
E eu sempre faço uma pergunta, e essa pergunta pode me custar caro, mas eu faço. O que você acha que, ou por falta de espaço, ou porque eu não deixei, você gostaria de dizer? Não. Rapaz, eu acho que você deixou eu falar em excesso e eu, na minha loquacidade, falei até o que... Eu não vou dizer que não devia, porque eu Não, claro. não tem esse negócio, não. Pode ser que alguém não goste de coisas que eu falei, mas... Isso aí. Não, estou contemplado. Você acha? Acho, aí, fora isso, só se for falar de futebol, mas aí eu acho que não vale a pena, não. Não vale a pena porque eu tô numa lua de mel com o Flamengo, tá? Então é melhor não falar. Bom, então eu vou pedir para você se despedir. Que você vai voltar mesmo para o nosso canal aqui. Por enquanto, eu vou pedir para você se despedir. Eu quero dizer para quem está assistindo, estará assistindo, que uma das pessoas que eu tenho um apreço como amigo, como colega de trabalho que foi, como gente, como pessoa de história, das ciências humanas, esse cara aí, podem ter certeza, é um dos caras que me ajudou a enxergar outras coisas, outros aspectos, que eu sou grato por isso. E espero que vocês tenham paciência, porque eu, realmente, quando passa de meia hora, hoje em dia, eu fico assistindo vídeo, mas na base de a prestação. E se alguém tiver paciência de assistir pelo menos meia hora desse meu vídeo, eu já fico muito agradecido e compreendo se interromper e não quiser mais assistir. Compreendo perfeitamente. Mas se quiser assistir e não tiver tempo e quiser fazer nos retalhos, dividindo, faça. Estou fazendo isso até porque eu acho que a iniciativa, o trabalho do Zen é extraordinário. Merece apoio. Um abraço. Ok. Muito, muito thank you, viu, Saulo? Mas a gente perdeu um pouco o contato, mas agora que a gente é vagabundo, né, a gente se une de novo, certo? Perfeito. Não, estou precisando fazer algumas coisas, voltar, e vou voltar a te procurar para, sei lá, de repente, a gente voltar para o Misséria. Tá certo, tá certo. Tem uns temas aí que a gente pode trocar uma ideia aí, negócio de teologia do domínio, negócio de partido da fé capitalista, tem até um livro que saiu agora, muito bom. É mesmo? Olha! Partido da fé capitalista, eu sugiro. Tem um outro livro que é muito interessante, é uma pesquisa séria, é Jesus e John Wayne. O subtítulo é Como o Evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. É um livro... É traduzido, é de uma norte-americana, uma mulher, mas ela fez um trabalho de fôlego. Uhum. Mas depois a gente conversa sobre isso. Chega. Inclusive, sobre uma coisa que eu adoro estudar é a questão do Jesus histórico, né? Que o pessoal da UMESP ama, né? O pessoal, grande pessoal, pesquisadores de Jesus histórico, estão na UMESP. Né? Não, não é bom, eu acho da UERJ, né? da Federal do Rio de Janeiro. Também. A Juliana, como é? Vitarese, não? Como é o nome dele? Che Vitarese. O Vitarese não era da UMESP? Não, Che Vitarese é da Federal do Rio de Janeiro, e a Juliana também. Eu não sei se tem alguém da estadual,
do Rio de Janeiro. Eu sei que... Não me lembro. Não, eu acho que são da Federal, viu? São esses caras lá. Não, a chefe italiana, a Juliana, eu conheço bem. Livro, Agora, né? sobre isso aí, a gente vai... Pega, viu? Faz uma pesquisa aí, procura Tenda do Necromante. Eu vou procurar. Oswaldo com V. Oswaldo Ribeiro Júnior. Tá. Pega e tu vai ficar viciado. Tá bom. Vale a pena. Tá mas o cara é meio arrogante. Mas, tirando isso, é bom. Tem aquele outro, o Miranda, como é que era o nome do site? Eu até larguei, que é um ateu convicto. Pô, esqueci o nome do cara, rapaz, mas é um site interessante. Ele diz que trabalha com antiteologia. Você deve... E você não conheço, não. Vou procurar. Você sabe quem me indicou ele? Eu vou falar o nome, as pessoas não sabem, mas você sabe. Manuel Moraes. Ah, tá. Olha, o Manuel, te lembra do sobrenome do Manuel? Porque o Oswaldo é Ribeiro e o Manuel é Ribeiro. Ah, é mesmo. Ribeiro Moraes Júnior. É o seguinte, o Manuel foi aluno do Oswaldo, viu? O Manuel, o Gustavo, o Josias, tudo foram alunos do Oswaldo. Do Oswaldo. Tá. Então, quando tu estiver assistindo, tu vais, depois, tu vai ter muito material para conversar com eles, porque eles não gostam dele, não, sabe? Mas eu gosto. Tá certo. Mas nada que o desabone, não. Nada que o desabone. É questão mesmo de gosto. Uhum. Não, eu vou terminar aqui, vou procurar a Tenda do Necromante. A Tenda do Necromante. Eu vou procurar. Já está em mais de... Já está em umas 3.000. Mas dessas 3.000, tem muitas que são sobre tradução da Bíblia que eu acho que não vai ser importante. Para ti vai ser mais importante? Não, tem algumas que são importantes de tradução, mas ele se mete em área de ciências humanas, não sabe? Ele se mete. E nessa discussão de ciência e fé, ele vai bem nessa fé e ciência, ele vai bem nessa dicotomia aí. Tá certo. Um abraço. Então, Saulo, muito obrigado, agradeço imensamente. E você vai voltar, porque nós vamos discutir um livro seu, tá? Tá certo. Falou. Tá certo? Maravilha. Então, pessoas, eu quero agradecer imensamente a vocês. Se inscrevam no nosso canal, dê aquele like fantástico, recomendem. E quem gostou do Saulo, recomenda aos amigos bastante. E quem achou o Saulo um chato, e vocês não vão ser nem o primeiro nem o último a achar o Saulo chato. Não faz mal. Não faz mal. É mais um. Recomenda para os inimigos, né, Saulo? É mais um, né? Ou recomendar. Olha, eu detesto você, assista o Saulo. Pronto. Tá certo, pessoas? Então, agradeço imensamente e aguardem que nós vamos trazer o Saulo de novo para nós conversarmos sobre um livro que ele escreveu com base no pós-doc dele em Portugal, tá? Sobre fundamentalismo. Ok, pessoas, como eu digo, Inter. Valeu, obrigado.